noite a todos os internautas que nos acompanham aqui direto do KSSF, nessa noite de quarta-feira. Como a Marisa já colocou, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de reencarnação. Reencarnação, a chave da alma, né? Eu sempre gosto de citar um pouco o livro A Caminho da Luz, onde ele descreve para a gente que na direção de todos os fenômenos do universo, do nosso sistema planetário, existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo da vida, em cujas mãos se conservam as rédeas e a direção das vidas em todas as coletividades planetárias. O que quer dizer que nós não estamos sozinhos, né? Sempre tem algum anjo guardião, sempre tem algum missionário encarnado entre o grupo, né, para que possa nos dar direção, possa ser um guia para nós, possa servir de exemplo na nossa vida, né, nas atitudes, naquilo que nós queremos fazer. As grandes ideias, isso está no Livro dos Espíritos, elas jamais irrompem de súbito. Estudando a nossa história, fica claro que Deus sempre enviou espíritos puros para o nosso esclarecimento e para ajuda na nossa evolução. A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nos traz essa passagem nos primeiros capítulos aqui, que se refere exatamente a esses espíritos de luz. Apóstolos e missionários. Todos eles foram inspirados ao seu tempo, refletindo a claridade das alturas que as experiências do infinito lhes imprimiram na memória espiritual, exteriorizando os defeitos e concepções da época em que viveram, na feição humana, quer dizer, na sua aparência exterior, da sua personalidade. Inspirados de Deus nos penosos esforços da verdadeira civilização, as suas ideias e trabalhos merecem o respeito de todas as gerações da Terra, ainda que as novas expressões evolutivas do plano cultural das sociedades mundanas tenham sido obrigadas a proscrever, banir as suas teorias e antigas formas. A gente sabe como o homem, sempre que tem uma ideia revolucionária, parece que a comunidade não aceita muito bem, né? Assim foi com Galileu, assim foi com tantos outros, Sócrates, né, que foi crucificado, e a gente pode seguir, então, Jesus mantém a mesma história, né? Essas ideias nem sempre são muito bem recebidas. Enfim, mas Deus sempre enviou esses missionários para nos alertar e para nos chamar a atenção a respeito da vida que vivemos e da vida daquela que às vezes desconhecemos ou que não damos a devida atenção, que é a vida eterna, que é a vida do Espírito. Nós vamos dar uma olhada agora um pouco ao longo da história, e eu tenho alguns exemplos que nós vamos observar aqui, de há quanto tempo nós já somos acompanhados por esses bons espíritos, né? Então, há 3.600 anos atrás, na cidade de Tebas, antiga Egito, essa cidade ela mudou hoje, lá é chamado de Luxor, né? A gente tem uma inscrição bastante conhecida, né? Homem, conhece a ti mesmo, assim como conhecerá os deuses. Essa expressão ela foi depois repetida por Sócrates, né? E está no Livro dos Espíritos, é uma expressão bastante conhecida entre nós espíritos, que para você buscar realmente o teu caminho de evolução, buscar a melhor maneira de se viver a vida, é importantíssimo que a gente passe a se conhecer. Então, há 3.600 anos atrás, Deus já enviava esses missionários, esses espíritos puros, né, para nos trazer uma palavra, para servir de guia para nós. Depois, há 2.500 anos atrás, aproximadamente, da nossa data, né, eu tirei o antes e depois de Cristo, só para a gente ter uma ideia de tempo. Há 2.500 anos atrás, nós tivemos Sócrates e Platão. Tivemos a doutrina deles, que inclusive está na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. 2020, aí a história começa a ficar
com mais dados, e a gente tem tanta informação a respeito, né? Veio Jesus trazendo as mesmas palavras, os mesmos conceitos, como a gente vai ver aqui ao longo dessa explanação. E, finalmente, Allan Kardec, há apenas 163 anos atrás. Então, aproximadamente, a gente olha aqui na história, há 4.000 anos que nós já somos acompanhados, né, que Deus não nos deixa sozinho. Se eu for parar para imaginar um pouco, nós não sabemos exatamente em que momento o homem saiu da sua fase instintiva, né, e passou então a se utilizar da inteligência. Mas esse momento é crucial, porque me dá a entender aqui que é aproximadamente 4.000 anos, quando a gente começou a se utilizar da inteligência e que as coisas então começaram a ficar um pouco mais complicadas, porque a diferença entre instinto e inteligência é exatamente esse ponto, onde o que é instintivo, então ele já está ali e não existe maneira de como você errar. E quando você passa a utilizar da inteligência, é nesse momento então que a gente começa a fazer uso do nosso livre-arbítrio. E quando começamos a fazer o uso do livre-arbítrio é que as coisas às vezes não começam a não ir muito bem. Às vezes a gente escolhe caminhos que não são os melhores, às vezes acabamos fazendo coisas que a gente chama de mal, né? É assim que o mal existe no mundo, por conta das nossas opções, por conta das decisões que nós tomamos em cima exatamente de porque passamos a raciocinar, passamos a colocar as ideias de maneira contínua e juntas, né? Isso faz parte da nossa evolução. Então vamos dar uma olhada lá naquele primeiro, como eu disse, lá na cidade ainda de Tebas, né? No Antigo Egito. A gente tem no livro de Hermínio Miranda, A Memória e o Tempo, existe uma descrição que o autor faz, ele conta uma história de uma sacerdotisa da época de nome Aquisa. Essa sacerdotisa, através de uma regressão de memória, que a gente veio a saber dessa história. Né? Ela foi feita, eu não tenho o nome da pessoa onde a memória estava sendo regredida, mas o nome de que ela se colocou, que a regressão levou, o nome dela é Aquisa. Aquisa, ela viveu na época de Ramsés II, né? E ela era a responsável pela iniciação de certos candidatos estes que queriam, na verdade, adquirir um conhecimento elevado, onde eles teriam acesso a informações daquela época, onde que não estava disponível para qualquer um. Né? Seriam estudos avançados, então, revelados a poucas pessoas, aqueles que foram escolhidos somente. Né? O PhD desses estudos, a finalização desses estudos, terminava com a possibilidade daquele estudante, então, passar por uma regressão de memória. Então, na verdade, ele passaria a ter acesso, ainda naquela encarnação, a respeito de todas as outras vidas que ele viveu. Né? E isso era como que a conclusão do estudo. Porque é através das nossas reencarnações que a gente vai adquirindo todo o conhecimento necessário para a nossa evolução. É através dessas experiências que a gente consegue começar a colocar tudo de maneira junto e saber aonde que nós somos melhores, onde não somos tão bem, o que precisamos melhorar ainda para continuar evoluindo. Só que, como a gente vai notar aqui desde a época do Egito, isso não é para qualquer um. Né? Você tem que realmente estar num estágio muito já avançado, muito bem evoluído de entendimento, né? Para que você possa então ter acesso a essa informação. É por isso que Deus, Deus é Deus, né? Tudo que Ele faz está absolutamente certo. É por isso que Ele nos deu a condição de não nos lembrarmos das outras encarnações. Porque provavelmente somos aqui espíritos que ainda não atingimos ainda, né? A qualidade, a evolução necessária para que a gente possa se lembrar de todas essas outras encarnações e tirarmos proveito disso. O que acontecia, então, que a Aquisa descreve, era que o candidato aos estudos tinha que passar por uma série de provas, sendo que a primeira das provas, ele entrava numa sala escura, né, e ali ele teria que descobrir a porta correta
haviam 7 símbolos sagrados da vida, e ele tinha que ali escolher então a porta da sabedoria. Então esse é o primeiro passo onde a gente passa a se utilizar do conhecimento que já temos, né? Através da inteligência a gente passa a adquirir conhecimento para poder fazer a escolha certa. Então o candidato que escolhesse ali corretamente a porta da sabedoria passava para uma segunda sala. Na segunda sala, uma sala também escura e fria, mas essa já tinha então um poço profundo, né? E o candidato ali, ele tinha que tomar cuidado para não cair no poço e achar a sua saída. Nessa sala, ele já estava sendo desafiado na sua sabedoria cega, né? Na transição para a racionalização. Porque quando a gente tem que utilizar do raciocínio, é onde a gente consegue começar a colocar tudo junto e nos diferenciamos dos animais, onde eles são somente instintivos. Então você tem que ali controlar a frieza, ter a paciência, né, ter um pouco de sangue frio para vencer aquela etapa e poder fazer o uso da sabedoria, né? Passado aquela sala, então, o candidato passava para uma seguinte, que era uma sala onde vinham águas ferventes. Ali naquela sala existia uma ilusão de ótica, né? Onde o candidato que tivesse bastante sangue frio, ele podia então encontrar o lugar correto de apoiar os pés, e ele não se queimaria. Porque naquela ilusão ali de águas borbulhantes, existiam sim algumas pedras colocadas de maneira onde ele conseguiria atravessar e chegar da porta do outro lado, né? E então os candidatos nessa fase estavam alinhando a sabedoria e a coragem, né? A gente precisa sempre lembrar aqui que sabedoria ela não é somente o conhecimento, mas ela é a capacidade que nós temos de utilizarmos eticamente desse conhecimento, né? A coragem, ela não é temeridade e agressividade, porque constantemente a gente confunde coragem com temeridade e com agressividade, né? E ela não é. Ela, na verdade, é confiança, serenidade e convicção. Era isso que os candidatos tinham que atravessar, era essa demonstração que eles tinham que para poder passar por essa prova. A segunda prova, a Sala do Fogo, estava testando exatamente isso. Estava testando a sua coragem, né? Estava testando a maneira como eles estavam aplicando o conhecimento. Então era uma sala de fogo muito intenso. Era possível você atravessar por ali, por alguns lugares onde o fogo ele não iria te queimar. Apesar ali da ilusão de ótica que a sala inteira estava em chamas, o candidato poderia passar por ali, né, e iria encontrar uma porta ao fim. Onde a última sala mais interessante era a sala da luxúria. Era a sala onde ela estava cheia de escravas tentadoras na época, né, iguarias, comida, vinho, e que o candidato então ali ia se submeter a essas tentações e ele não podia sucumbir para poder passar para a próxima fase, né? Era exatamente nessa sala aí que a maioria dos candidatos não conseguiam passar, né? Mas o candidato que conseguisse sair dessa sala da luxúria, né? Ele estava num estágio de libertação da matéria. E aí, nessa libertação da matéria, que é exatamente o que a gente vive hoje, aqui a gente vai estudar um pouco mais para frente, né? O quanto que a matéria ela nos serve para a nossa evolução, mas da mesma maneira, como está no Livro dos Espíritos, ela também é uma forma de tentação para nós, né? Então nós estamos aqui, não tem nada de errado, a gente todo mundo tem o direito e deve sim almejar subir, crescer na vida, ter um bom trabalho, ganhar bem. Mas a gente precisa tomar cuidado com os nossos exageros, porque exatamente todo esse contato com essa matéria, Deus quis que isso fosse colocado como uma forma de tentação, né? Uma vez passado por essa etapa, então, finalmente o candidato tinha condições de estudar com os sábios, estudar sobre astronomia, astrologia, os segredos da filosofia, né? Depois que ele tivesse adquirido, então, os dons da paciência e humildade. O que era a paciência e a humildade? Qual era o teste da paciência e da humildade? Era que o candidato passava a estudar durante 1, 2, 3 anos. E quando chegasse naquele ponto onde ele não perguntava mais,
né, onde ele já tinha pleno conhecimento de tudo aquilo, aí então, somente então, é que ele seria levado a essa última etapa. A última etapa da regressão de memória. Aí sim é que ele estava preparado, então ele era levado a um sarcófago. Esse sarcófago, Hermínio Miranda descreve que ele visitou na cidade do Egito, não fica na mesma cidade de Luxor, né? Fica numa outra pirâmide, e era um sarcófago aberto, onde os pesquisadores da modernidade encontraram ele, e na verdade não tinha nada dentro. E nesse sarcófago o candidato então ele adentrava ali, né? E passava uma noite inteira dentro dele. E durante toda essa noite lhe era revelado todas as suas encarnações. E depois disso, é claro, com conhecimento de todas as encarnações, ele era um candidato já preparado para tudo isso, não era um qualquer. Então ele poderia colher os frutos desse conhecimento e utilizá-los naquela encarnação presente, tentando e descobrindo aonde ele tinha que melhorar, o porquê das dificuldades que ele enfrentava, por que a dificuldade com aquelas pessoas que ele havia encarnado. E então ele passava a se tornar um sábio, né? E frente a todo esse conhecimento, então, ele seguia adiante e estava terminado lá o seu estudo. Eu achei muito importante trazer essa história do Egito, porque nós estamos falando de quase 3.500 anos atrás. E parece que a gente está conversando do Espiritismo de hoje, né? Parece que Kardec trouxe essa informação há 150 anos atrás, né? Tá tudo absolutamente ligado. Então é como eu falei no primeiro slide, há 4.000 anos Deus nos ajuda. Quem não percebeu ainda, não tem problema, né? Quem sabe com mais 4.000 anos, porque Deus, uma das qualidades divinas é a paciência, ele não vai ter problema, ele vai estar esperando todos nós, para quem ainda não chegou, não entendeu alguma coisa, ou não quer entender, né? Pois é, a Mata está comentando aqui, é verdade, o Hermínio é muito bonita a obra dele, né? Eu recomendo a todo mundo que tenha a oportunidade de ler esse livro, onde foi o livro, depois ele está aqui para que todos tenham acesso, né, a memória e o tempo, mas é um livro muito interessante, e ele realmente é um mestre não só na estruturação do tempo, porque o tempo não quero entrar no assunto do tempo hoje, porque é muito complexo, né? Mas nessa parte das reencarnações, da nossa memória, né? Da maneira de como somos instintivos, dessa passagem do instinto para a inteligência, né? Então aqui só mais uma pequena lembrança, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Então é claro que o conhecimento, né, nesse nível de informação, como a gente viu lá do candidato que conseguiu passar por todas as etapas e chegar ao ponto de ter a regressão de memória, né, muito mais será exigido dele. E eu só queria deixar essa observação que não é para todos, né? Deus nos deu o dom de não nos lembrarmos das outras vidas, porque muito provavelmente no nosso grau de evolução nós não estamos ainda preparados para esse tipo de informação. Isso não quer dizer que é uma regra geral, eu sei que tem muita gente que faz regressão de memória, né? Então sempre tem as exceções como a gente viu aqui nos egípcios, né? Tinha certos candidatos que uma vez passado por todas as provas, sim, tinham acesso a isso, e isso era como um instrumento benéfico para eles, e não como talvez para a maioria de nós, onde talvez fosse mais nos atrapalhar do que nos ajudar, na fase em que ainda estamos. Depois então a gente passa agora para Sócrates e Platão. Sócrates e Platão, se você ler a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem ali um relato muito bonito e que eu recomendo a todos a leitura a respeito desses dois, né, Sócrates e Platão, dessas duas figuras tão importantes aí, que remontam isso 600 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Como Cristo, Sócrates teve a morte dos criminosos. Ele foi obrigado a beber veneno, né? Ele foi vítima do fanatismo por ter atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real, a virtude de Deus, acima da hipocrisia,
da época. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele administrava, também Sócrates foi acusado pelos fariseus do seu tempo, por conta de proclamar o dogma da unidade de Deus, a imortalidade da alma e da vida futura. Então, no próprio livro dos Espíritos tem vários quotes aqui de Sócrates, né? É claro que, não sei se eu já falei, mas Sócrates ele não escrevia, né? Como Jesus, quem escreveu foi Platão. Ele nada deixou por escrito, né? Mas então um dia Platão nos trouxe aqui e deixou escrito: o homem é uma alma encarnada. Veja, nós estamos falando de alma encarnada 600 anos antes de Cristo, hein? Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias, do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles encarnado e, recordando o seu passado, é mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar a ele. Isso é uma citação clara a respeito das encarnações, né? Nós somos exatamente isso. Nós estamos aqui encarnados, né? E as ideias verdadeiras do bem e do belo que se separam de nós são as ideias espirituais. São quando a gente não consegue enxergar com os olhos do espírito. É quando a gente está muito envolvido na matéria e só estamos enxergando com esses olhos aqui, né? Esses olhos dessa visão restrita, esses ouvidos dessa audição também restrita, porque o espírito ele não tem esta restrição, né? Ele, quando na nossa verdadeira morada, que é a do espírito, ele tem todas as suas percepções abertas. Então essa é uma introdução aqui de Sócrates que descreve exatamente o estado de quando estamos encarnados. No capítulo 14 desse livro, A Memória e o Tempo, né, o Hermínio ele traz aqui uma descrição que eu acho muito importante que a gente fixe essas ideias. Então, hoje, através do Espiritismo, sabemos que todas as experiências ficam gravadas no nosso perispírito. Quem propôs esse nome foi Kardec. Daí, porque a morte e a desintegração do corpo físico não destroem a memória. Renascemos com um tremendo acervo de conhecimento inconsciente, que é o que Sócrates chamava na época de ideias inatas, né? O que são essas ideias inatas? Ideias inatas são aquela criança que nasce que de maneira surpreendente, com 6, 7 anos, já sabe tocar música clássica. Que explicação a gente pode dar a isso, se não as reencarnações, as outras vidas passadas com que aquele espírito ali já teve contato com a música, né? Já tem os seus conhecimentos adquiridos com relação a esse tópico da musicalidade, talvez não com outros, né? E assim nós somos. É importante que a gente sempre se lembre que é através das nossas diversas encarnações que a gente vai adquirindo o conhecimento necessário que nos leva a evoluirmos cada vez mais. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue tamponar, né, aquelas nossas falhas, aqueles erros instintivos que a gente tem de um passado talvez não tão nobre. E que esse conhecimento é que nos eleva a uma condição de espíritos melhores. É onde a gente começa a aprender a amar, né? Que Jesus, quando veio, disse que nós estamos aqui encarnados, a gente vai ver um pouquinho mais para frente no slide, para aprender a amar uns aos outros, né? O cérebro físico seria, portanto, uma unidade operacional, embutida no contexto material em que vivemos, mas principalmente uma estação rebaixadora de tensão, que sob condições normais deixaria filtrar para o âmbito da consciência apenas as memórias da existência atual, para não tornar demasiado difíceis e complexas as decisões a serem tomadas. Então, pela primeira vez foi a primeira vez que eu li isso daqui, me chamou muito a atenção. O nosso corpo, ele é um redutor.
ele é um transformador das nossas capacitações, né? E isso é importante porque é necessário que sim, que a gente reduza a nossa percepção para que possamos evoluir em contato com a matéria. É isso que Deus quis para nós, é esse o planejamento que ele fez, né? E a gente vai verificar isso um pouco mais adiante, nos momentos onde a gente avançar, não só pelos ensinamentos de Jesus, mas depois um pouco mais adiante, nos ensinamentos de Kardec. Sócrates de novo. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e imortal. E sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada, por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e a esse estado da alma é que se chama de sabedoria. Sabedoria, para Sócrates, então, era esse estado do espírito, né? Onde a gente está muito mais próximo a Deus, onde a gente sim consegue dar os valores corretos da nossa visão como espíritas e não como encarnados. Claro que toda vez que a gente consegue que a gente consegue mudar essa nossa visão dos nossos olhos para os nossos olhos espirituais, é isso que Sócrates está se referindo aqui. A gente, então, nesse momento, a gente consegue estar mais próximo à sabedoria, né? A encarnação, ainda de Sócrates, né? O homem que está de posse da verdadeira sabedoria tem de isolar do corpo a alma para ver com os olhos do espírito. Era o que eu estava dizendo. Essa inscrição é dele, Sócrates. Tem mais uma. O corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade de cuidar dele, materialmente. Ademais, ele nos enche de desejos, apetites, temores, 1000 quimeras e 1000 tolices. Uma das funções da encarnação é exatamente isso, que a gente, em contato com a matéria, tem essas necessidades, né? Eu acho que é nesse momento que a gente, na verdade, é tentado, testado. E depois, um pouco mais adiante, no Livro dos Espíritos, a gente vai ver que existe, sim, uma pergunta a respeito disso. E onde Deus deixa, os espíritos respondem para Kardec de maneira bem clara que sim, que reencarnamos e estamos em contato com a matéria, um dos motivos também é que sejamos tentados. Isso faz parte do nosso crescimento. Talvez, isso é uma colocação minha, tá? Talvez a encarnação também sirva para aprendermos a encontrar o equilíbrio material e espiritual. Com o tempo, mesmo encarnado, o espírito ganha espaço, até ao ponto em que não necessitamos mais encarnar. Ou como a Kisa também descreveu lá atrás, né, ela disse, possamos desvendar todos os mistérios do nosso passado, que é o grau de evolução onde todos nós um dia vamos chegar, né? Não acho que estamos perto, mas vamos chegar um dia. Então, do seu passado, você saber do passado não vai interferir diretamente. Exatamente, a Marisa trouxe um ponto muito importante, que é a evolução espiritual, né, conforme ela vai avançando, e nós vamos avançando por esse caminho, né, a gente não tem então mais necessidade de não se lembrar do passado, porque ele não tem mais influência, né? Aquilo vai ficando de maneira que aquilo não atrapalha e só nos beneficia. Pelo contrário, só agregamos o que realmente vai impulsionar para frente, né? Só agregamos o que é para impulsionar para frente, exatamente. Ainda Sócrates. Mais vale receber do que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar não de parecer, mas de ser homem de bem. 3.500 anos atrás, hein?
Quer dizer, só não ouve quem não quer. Já tem algumas encarnações que nós estamos ouvindo tudo isso. Eu achava que foi a primeira vez que eu estava ouvindo essas coisas quando eu entrei na casa espírita, mas provavelmente eu já sei que não. Talvez eu não quisesse ter gravado, mas assim, alguém já me falou, com certeza. Há 3.500 anos dá para ter vindo diversas vezes para cá, né? Mais de 10 pelo menos. Já ouviu tanta coisa, né? Quem sabe, Deus queira que agora esteja gravando mais. Né? E a gente diz isso sempre, né? Não é verdade? Conhecer-se o verdadeiro espírita pelo esforço que emprega em combater as suas más tendências, né? A gente sabe que a gente não adianta ficar achando que eu já sou bom, porque ninguém é, mas o esforço que a gente emprega é o que nos mede, né? É isso que é importante que a gente se lembre. Enquanto tivermos corpo e alma mergulhados, isso é Sócrates falando, eu gostei desse jeito dele dizer, enquanto tivermos corpo e alma mergulhados nessa corrupção, que é essa corrupção é matéria, essa matéria fui eu que inseri aqui só para que a gente não tenha dúvida, nunca possuiremos objeto dos nossos desejos, a verdade. Jesus disse, né? Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. É exatamente a mesma verdade de Sócrates aqui. Nós encarnamos, eu já falei isso, para aprender a amar. Jesus deixou isso muito bem claro, né? Ele disse assim, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão a lei e todos os profetas. E a lei toda e os profetas. Quando Jesus disse isso, então, ele estava sendo questionado a respeito de Moisés, né? E ele fez um resumo de todas as leis mosaicas e acrescentou essa parte, que é o que ele veio nos ensinar, que a gente aprendesse a amar uns aos outros. Eu quero, a respeito da encarnação aqui, eu quero fazer essa parte, né, da doutora Ellen Van Bach, né? Ela viveu de 25 a 86 nessa última encarnação, não sei se foi a última dela ou não. Ela foi PhD em psicologia e foi pesquisadora. Tudo que a gente vai falar da doutora Ellen aqui, eu quero destacar e que a gente se lembre que ela não tinha conhecimentos da doutrina espírita. Então, toda a pesquisa que a doutora Ellen fez foi sem a base de conhecimento que nós aqui temos. Eu estou citando isso porque é surpreendente os resultados da pesquisa dela, como a gente vai verificar adiante. E que tem exatamente a ver com a reencarnação que nós estamos falando, né? A doutora Van Bach, através da hipnose, ela fez um trabalho onde ela focou em momentos que antecedem a volta do corpo do espírito. Então ela fazia regressão de memória nas pessoas, né? E ela focava nesse momento. Ela queria atingir o momento onde a pessoa estava prestes a reencarnar. E ela fez uma pesquisa, então, com 750 indivíduos, né? E ela, brilhantemente, como uma boa pesquisadora que era, catalogou as perguntas. Catalogou e acumulou os dados na forma de pesquisa. Então o que ela fazia era que ela fazia as mesmas perguntas em todas as hipnoses e foi coletando os dados, né? Então as perguntas que ela faziam era como assim: quais as razões que você decidiu nascer no século XX? Século XX. Por que você optou ser homem ou mulher? Que objetivos você traz para desenvolver nessa existência? Alguém ajudou você a escolher as condições desta vida? E aí então a gente tem o resultado da pesquisa dela. Onde 81% dos 750 que se submeteram a esse trabalho de hipnose, eles declararam que haviam decidido livremente nascer, nas condições em que nasceram, ainda que às vezes a decisão fosse penosa e difícil.
Quer dizer que a grande maioria de nós tomou a decisão de renascer, né? Mais importante do que renascer. Perdão. Aceitando a condição. Mais importante do que renascer. Aceitando as condições que a gente planejou junto com os nossos mentores. Então, às vezes você veio numa situação um pouco mais difícil, de uma família mais simples, com mais escassez de recursos, muito provavelmente você decidiu isso. Uma doença, uma limitação. Às vezes uma doença, às vezes uma limitação física, você talvez tenha decidido isso. Se você não decidiu sozinho, esse era o melhor para você. Você aceitou, mesmo que recomendado por um guia teu. Apenas 19%, tem 81% que lembram, 19%, vamos lembrar que eles não se recordam e não sabem nada a respeito disso. Né? Então tem exatamente vem de frente com o que a gente estuda no Espiritismo, que alguns espíritos ainda num grau inicial de evolução, né, eles não tomam a decisão, eles ainda não participam dessas decisões. Sim, tem a sua reencarnação, simplesmente reencarna. Compulsória é a palavra correta. Né? Agora, essa parte que me chamou mais interessante aqui. Dos 81% que disseram, né, que vieram e decidiram e escolheram, 90% deles declararam que morrer era uma experiência agradável. Que o difícil era nascer. Isso não tem tudo a ver com o que a gente fala, que a morte, que a gente chama de morte nessa vida, é a volta à nossa casa. É a volta à nossa pátria espiritual. Não tem a ver com o que Sócrates disse antes aqui nos outros slides, onde nós estamos aqui num estágio onde parece que a gente está vivendo, mas não é a nossa casa, que as coisas não são bem assim normais. Toda vez que a gente se eleva, consegue olhar com os olhos do espírito, a gente vive melhor, respira melhor, a vida passa de uma maneira mais agradável, né? É exatamente isso aqui que a pesquisa da doutora tá mostrando, né? Vamos lá. 19% disseram não ter conhecimento da escolha. Né? 90% achavam que morrer era uma experiência agradável. Nascer é que era algo desconfortante e assustador. Desculpa, estou repetindo aqui. 100% aqui que eu queria chegar. 100%. Então a doutora até fez uma observação na pesquisa dela, que ela falou assim que o meu universo era de 750, talvez se eu estivesse pesquisando 10 mil, 100 mil, tivesse lá 1% que não se aplicaria aqui. Mas 100% do universo dos 750 foram unânimes em rejeitar qualquer objetivo de conseguirem riquezas, status ou poder. Mas não é possível. Aí eu fiquei pensando, mas como é que 100% de nós viemos aqui com objetivos nobres e chegamos aqui e pisamos na jaca? E aí não, a gente quer sim acumular riqueza, né? A gente tem sim muita dificuldade em dividir. Deixa muito claro para mim que sim, a encarnação é a maneira que temos de evoluirmos. E que sim, estamos no lugar certo. Ninguém aqui está no lugar errado, a menos que tenhamos algum missionário aqui entre nós. Né? Nós estamos aqui, sim, é para aprender. E é em contato com a matéria que a gente vai ter que aprender. Não tem jeito. Então, todos nós aqui, perdão, me perdi aqui. Todos nós espíritos, ao elaborar um plano de vida com a assistência de nossos guias, estamos basicamente interessados em se recompor perante a lei divina e não afligir-se na conquista de posições que podem parecer brilhantes entre os encarnados, mas que trazem no bojo inúmeras decepções amargas do futuro. Aí a vida encarnada começa. Parece que vamos nos esquecendo de tudo isso, como eu disse, ao longo da nossa encarnação, conforme a gente vai crescendo. Né? Todos nós contamos a mesma história. Retornamos com as mesmas almas, mas em diferentes relacionamentos. Isso faz parte da pesquisa da doutora. Vivemos de novo, não somente com aqueles aos quais amamos, mas com aqueles aos quais odiamos ou tememos.
Somente quando a gente sentir compaixão, apenas compaixão e afeição, é que então nós estaremos livres da necessidade de repetidamente voltar a encarnar com os mesmos espíritos. E eles também a serem forçados a viver conosco. Então isso eu digo para todo mundo, eu digo para os meus pais, claro que não me ouvem, né? Eu digo em casa, não tenha ódio de ninguém, porque isso é uma perda de tempo que você não tem ideia do tamanho da perda de tempo que é isso, né? Porque você vai voltar a ter que viver uma vida inteira para resolver algum dissabor com alguém que você tem. Então aproveita essa daqui para matar todos os sabores de maneira que for possível. Porque não tem sentido, senão a gente vai continuar vindo com aquelas pessoas até a gente atingir esse ponto mínimo aqui de aceitação, de convivência. Você não precisa amar aquela pessoa. Aqui não está dizendo que você precisa aprender a amar aquele que você não se dá bem, que você tem um problema, né? Você precisa aprender a ter compaixão, né? Você precisa aprender a ter respeito. Esse é o ponto. Então agora já estamos 2020 anos atrás. Vamos ver tudo que Jesus nos trouxe. É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. É bem clara essa ideia da reencarnação, né, que Jesus nos traz nessa passagem que o Evangelho nos escreve, né? Em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Aqui Jesus faz uma menção bem clara com relação à reencarnação. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Aqui Jesus faz uma distinção bem clara do que é o espírito e do que é o corpo, né? O que é nascido da carne indica claramente que é só o nosso corpo, o que procede do corpo, e que o espírito independe deste. Tu dizes, sou o rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Está em João. A certeza que a vida continua e é eterna tem grande efeito na nossa moralização. É importante que a gente tenha essa consciência, né? Quanto mais a gente se lembra que a vida é eterna, mais fácil fica da gente toda hora se policiar com relação à nossa moralidade, né? A gente precisa lembrar que no estágio em que estamos, avançamos muito intelectualmente, mas ainda talvez não tenhamos nem dado os primeiros passos com relação à moralidade. A gente agora parece que nessa transição nós estamos começando a prestar atenção à parte moral. Até então só teve avanço tecnológico, o que é normal, está descrito também. Que o avanço tecnológico sempre ele vem antes do moral, né? Quando focamos o nosso pensamento na vida espiritual, a vida material se torna breve passagem num país ingrato. As tribulações e dificuldades da matéria ficam mais fáceis de serem aceitas e passamos a suportar com mais paciência. Perdemos muito do amargor das preocupações da vida. A morte deixa de ser o evento de medo e apreensão para se tornar uma passagem de retorno ao nosso verdadeiro lar. Não há nada de errado em desejar buscar o bem e estar nessa vida. Isso é instintivo e faz parte das leis divinas do progresso. Deus não condena os gozos terrestres. Ele condena, sim, os nossos abusos em detrimento das coisas da alma. É aí que é o ponto que a gente se perde. É quando a gente começa a abusar, né? Tá na nossa oração o pão nosso, mas a gente quer pão,
manteiga. Tem uma hora que eu não quero mais manteiga, eu quero requeijão. Se der para misturar requeijão e catupiry, eu quero requeijão, catupiry e um pouquinho de bacon esfarelado em cima. A gente não se contenta. É nessa hora que a gente começa, então, a se perder um pouco, né? Eu dei um exemplo da comida, porque eu sou gordinho, eu gosto de comer, mas o exemplo se aplica a tudo na vida, né? É assim que a gente age. É esse o ponto que a gente tem que ter atenção. Quando a gente está entrando nisso, é nessa hora que a gente tem que ter atenção e começar a procurar olhar um pouco com os olhos do Espírito, porque também está em nós essa vontade. É a gente que faz as escolhas. Então, sim, por que não toda noite parar um minuto e olhar com os olhos do Espírito? Lembrar, eu sou imortal. Isto aqui é um segundo na minha eternidade, né? Vamos viver com mais alegria. Vamos passar alegria para os outros. Vamos ter um pouco mais de paciência. As coisas não acontecem no tempo que eu gostaria que acontecesse, que era para ontem, né? Essa não é o tempo divino, esse não é o tempo de Deus, para que a gente possa viver um pouco melhor, né? Segundo Sócrates, né, somente possuiremos a verdade, que a gente viu a verdade de Sócrates lá naquele outro slide, quando conseguirmos equilibrar a nossa visão para ver com os olhos do Espírito. Esta também é a verdade que Jesus veio encarnar entre nós para dar testemunho. Meu reino não é deste mundo. Agora vamos para o Kardec. Pergunta 132. A pergunta é exatamente o tema de hoje aqui. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta dos espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, para a nossa evolução. Para uns, é provação. A palavra aqui, ela também é como expiação, mas expiação às vezes tem uma conotação para a gente como se a gente estivesse aqui pagando alguma coisa. E está bem claro que a provação, basta você estar encarnado, em contato com a matéria, isso já é uma provação. É isso que serve, é para isso que você está aqui. Para outros, missão. Eu citei, tem sim missionários encarnados junto com nós aqui na Terra, que não precisariam então estarem aqui, estão sim em missão para nos ajudar. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a provação ou expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, há de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Essa é a parte que eu mais gosto. Porque se assim não fosse, então nós seríamos robôs. E nós não somos robôs. Nós fazemos parte desse todo. Por isso que as nossas decisões corretas ou erradas influenciam não só no ambiente em que estamos, nas nossas comunidades, como em todo o universo. E no momento em que a gente pode ter essa influência positiva e negativa, quer dizer que nós somos co-criadores, como nos é descrito e como nós aprendemos. As nossas ações têm sim influência no dia de amanhã. Nós sabemos que todos vamos chegar lá um dia, vamos ser espíritos perfeitos. Mas o caminho para chegar lá, nós estamos constantemente influenciando ele, para o bem ou para o mal. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento. O instrumento é o corpo, de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para toda a obra geral, ele próprio se adianta. É bonita a encarnação, né? Quanta coisa foi planejada quando Deus decidiu, então, fazer com que evoluíssemos dessa maneira, através das encarnações, através do contato com a matéria. Comentário de Kardec na própria pergunta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então, além de tudo isso, é sim as nossas atitudes, aquilo que fazemos aqui, às vezes certo, às vezes errado, que também dão o ritmo ao progresso. É assim que a humanidade cresce, e nós somos sim parte disso, e a gente sim é responsável por isso.
Às vezes damos uma escorregadinha, não cuidamos bem do planeta, mas é nossa responsabilidade. O que vai acontecer amanhã, que nós vamos reencarnar aqui, é o resultado do que estamos fazendo hoje. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Reprovação, um melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça. É o que eu vinha falando, né, até então. Nós somos criadores. Pergunta 914 do Livro dos Espíritos. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? E a resposta dos Espíritos. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, a valorização das coisas espirituais é que vai nos ajudar a aniquilar o egoísmo, né? Mas para isso a gente precisa de muita educação, muito conhecimento, muito estudo, para que a gente possa, então, a partir desse conhecimento, desse estudo, começar a praticar a reforma das nossas instituições. Os valores que a gente dá. Hoje, quais são os valores que nós damos? Quem são as pessoas de sucesso no mundo? Teve uma palestra, 4 ou 5 palestras atrás que eu fiz, que eu estava procurando um exemplo de uma pessoa de sucesso. Mas uma pessoa de sucesso dentro da nossa doutrina ou dentro dos nossos pensamentos, eu não consegui encontrar nenhum. As relações de sucesso que a gente tem somente estão ligadas às coisas materiais. Aquele mais rico, ao cara que inventou o Apple, ao fulano que é o maior bilionário não sei da onde, ao cara da Virgin Atlantic. Nós é que estamos colocando, é essa reforma das instituições que a gente tem que começar a trabalhar. E é através da moralidade que eu acho que a gente vai passar então a viver essa nova fase, né? Onde a gente vai começar a dar valor para outras coisas que não só as materiais. Com relação a esse grau de evolução, eu gosto sempre de lembrar do Honório Abreu, né? Eu gosto muito dele, gosto muito dos ensinamentos dele. A gente está falando aqui que o conhecimento é que vai nos elevar a esse grau. O Honório, ele diz, né? Tem um estudo, um vídeo dele, onde ele faz uma colocação que vida é vida. Essa frase, na primeira vida, ele diz que é o seguinte: a vida, no momento que o conhecimento te atinge, a vida que você tinha não é mais a mesma. Porque você agora, em poder desse conhecimento, você é uma pessoa diferente. Porque toda vez que você está adquirindo um bom conhecimento, e é por isso que a gente faça as escolhas corretas de qual conhecimento nós queremos adquirir. Nós estamos colocando nessa memória que nós estudamos aqui, que é eterna, que a gente carrega durante todas as encarnações, algo de bom, que aos poucos vai tamponando as nossas falhas. Aquilo que a gente talvez já tenha feito, que já tenhamos feito tantas escolhas erradas durante tantas e tantas encarnações. Mas ao a gente adquirir conhecimento, parar e estudar coisas boas, a gente vai substituindo e vai colocando em cima e consegue ir tamponando as nossas falhas. Aqueles atos instintivos que a gente tem quando o cara te fecha no trânsito e você quer esgoelar ele e você não sabe de onde vem aquilo, é com o conhecimento que você começa a conseguir a tamponar. E por isso que a vida é vida, porque constantemente, através do conhecimento, nós estamos nos alterando. Mas é importante que a gente não se esqueça que isso depende de um fator, da nossa vontade. Se você não tem a vontade, você simplesmente é uma máquina que continua repetindo os erros do passado. Porque quando a gente busca na nossa memória a informação que temos e a informação não é das melhores, a tendência é que a gente repita. Por isso que é importante a nossa vontade, o nosso interesse em melhorar. Porque senão você dá aquela estancada na sua evolução. E adivinha o que vem?
na sequência é aquele empurrãozinho que Deus nos dá. Porque ninguém fica parado. A gente sabe disso. E aí a gente reclama da dor. Porque tomou aquele empurrãozinho que não é agradável. É aí que a dor nos incomoda. E a gente volta a caminhar, volta a evoluir. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Pergunta 712, eu comentei ela lá atrás. Né? Então está aqui a tentação. Os bens materiais, eles nos impelem ao progresso, que está na lei divina, mas eles também nos tentam para fazer com que a gente se esqueça da nossa essência divina. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, com a razão, com a inteligência, a gente começa a unir então o pensamento e fala assim, não, estou exagerando, né? Não preciso disso tanto, né? Por que eu preciso do carro de último modelo que custa 10 vezes mais caro que o outro, que vai me obrigar a trabalhar 10 vezes mais? A gente começa a conseguir achar um equilíbrio na vida, né? E tomar decisões mais prudentes. Talvez eu não precise desse carro, eu posso trabalhar um pouco menos, posso me dedicar um pouco mais às coisas do espírito. É esse equilíbrio que vai mostrando a nossa evolução, que a gente vai crescendo e vai se desmaterializando com o tempo. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? A resposta dos espíritos: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas nem as forças morais. É o exemplo que eu estava dando, né? Você quer ter tal coisa, mas para ter aquela coisa, a gente se esquece na hora que está comprando que, olha, para ter isso daqui, para sustentar essa parcela, eu vou ter que trabalhar 14 horas por dia. Né? É esse equilíbrio que a gente sempre tem que se remeter e pensar a respeito dele. Os abusos ferem a vida encarnada, seja por excessos de qualquer natureza, seja pelos excessos que o nosso ego e a nossa vaidade descontrolada nos sujeita. Essa é a conclusão do que viemos aqui, né? Falar por que as encarnações são a chave da alma. As encarnações são a chave da nossa alma, porque é através delas que podemos evoluir em inteligência, mas principalmente em moralidade. São as experiências adquiridas ao longo de toda a nossa existência e adequadamente arquivadas na nossa alma que elevarão o nosso espírito a patamares cada vez mais elevados. Quanto mais subirmos, maior é a nossa contribuição aos diferentes estágios do progresso humano e maior se torna o desprendimento da matéria. Mas principalmente, maior será a nossa proximidade da verdade e sabedoria divinas, onde encontraremos a verdadeira felicidade, a qual ainda desconhecemos. Está aqui a bibliografia que eu me utilizei, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, A Memória e o Tempo, do Hermínio Miranda. O estudo da doutora Rambá está em Estudos e Crônicas, do Hermínio Miranda, e aquela pequena introdução ao Caminho da Luz. Muita paz para todos e muito obrigado.